Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Essa semana foi meio estranha, né? Estamos ainda no verão. Bom, não exatamente, né? Mas foi meio frio, aí ontem e hoje um calor, né? É assim a nossa cidade. Costumo dizer que Bento Gonçalves tem um tempo meio louco. Porque tu sai de manhã para ir trabalhar, tá um frio, aí de meio-dia tá um calor, de tarde dá um temporal, chove chuva de pedra, e depois de noite vem aquele calor de novo, né? Então é normalmente assim. Mas hoje então a gente vai falar sobre algo que está numa carta muito importante para a igreja cristã. É algo que está escrito lá em 1 Coríntios, até vocês já podem ir abrindo, que foi escrita por Paulo, no momento em que a igreja de Corinto estava passando por algumas dificuldades. Estavam tendo alguns problemas lá, né? E Paulo, ele precisou escrever essa carta para fazer algumas advertências e dar alguns conselhos à igreja de Corinto. Em agosto de 2012, eu falei sobre um desses problemas que estava acontecendo na igreja de Corinto. Não sei se vocês lembram, mas a gente meditou sobre a questão dos dons espirituais. Não sei quem estava em agosto de 2012, mas se estivesse e prestou atenção, talvez lembra, a gente falou, eles estavam passando por alguns problemas e Paulo teve que advertir, dar alguns conselhos sobre essa questão de dons espirituais. E foi muito útil para a gente poder aprender alguma coisa a mais sobre isso, né? Só que dessa vez a gente vai meditar sobre uma coisa muito importante para o cristão. E que isso aconteceu em cima do problema que a igreja estava passando em Corinto, o problema das divisões. Eu não vou tratar do problema das divisões, eu vou tratar do problema que ocorreu em cima da questão das divisões, que é a questão de como a gente precisa do Espírito Santo nas nossas vidas e da intimidade com Deus. É isso que a gente vai falar hoje, mas antes eu acho importante a gente orar e pedir a Deus que possa nos conduzir para que a gente possa entender e também nos mostrar o que Ele quer dizer nesse momento. Vamos orar então? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradeço por essa noite. Também te agradeço por todas as pessoas que aqui estão, Deus. Nos guie nesse momento e também nos mostre o que a gente pode aprender com o que Paulo quis dizer aos Coríntios, à igreja de Corinto, Senhor. Para que a gente possa aplicar alguma coisa em nossa vida referente a essa questão da intimidade que temos que ter contigo e da importância do Espírito Santo em nossas vidas, Deus. Te peço que nos guie nesse momento, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá. Como eu comentei, 1 Coríntios é uma carta que foi escrita por Paulo, direcionada à igreja de Corinto, como uma forma de advertir algumas coisas e dar alguns conselhos. Por quê? De certa forma, o que Paulo estava fazendo era puxar a orelha do pessoal. Por quê? O que eles estavam fazendo? Eles estavam se deixando levar pelo orgulho dele, eles estavam praticando imoralidade, eles estavam também usando indevidamente os dons espirituais que a gente viu em 2012, que nem eu comentei, e eles estavam também compreendendo erroneamente a doutrina cristã. Além disso, tinha muitas coisas que eles estavam fazendo, eles estavam vivendo na libertinagem, eles estavam, resumidamente, vivendo uma vida de pecado. Eles estavam vivendo uma vida longe de Deus. Eles estavam, em outras palavras, desviados. E Paulo trata esse assunto de uma certa forma no início da carta de 1 Coríntios. E é a forma como Paulo trata essa igreja que eu quero que a gente preste atenção. Mas então deixa eu dar o contexto para vocês, para que a gente possa entender por que Paulo tratou eles daquela forma. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, e era uma cidade em que, até vou puxar um mapinha aqui, a gente vê ali, Corinto aqui em cima, aqui no meio. E ela tem um mar que vem até aqui e outro que vem até aqui. Então, de certa forma, próximo a ela tinham 2 portos. Isso fazia com que a cidade de Corinto, ela tivesse um comércio muito forte. E também, ela tivesse muitas pessoas passando por ela. E não sei se vocês já viram uma capital, como é que funciona, mas capital e cidade que passa bastante gente,
tem muita coisa que, digamos assim, nos chama no sentido de coisas que são relacionadas à carne. E naquela época não era diferente. Naquela época também tinha muita coisa nessa cidade. E Paulo passou um tempo lá com os coríntios, né? E ele esteve com eles, trabalhando junto com eles, passou um tempo lá, e ele viu a imoralidade que aquela cidade vivia. E ele conseguiu estabelecer lá uma igreja, e depois de finalizado o trabalho, digamos, ele foi embora para fazer um outro serviço onde Deus estava chamando ele. Só que, quando ele escreve essa carta, ele estava na cidade de Éfeso, e ele ficou sabendo que estavam acontecendo algumas coisas naquela cidade. E ele ficou muito chateado, e ele sabia que precisava de medidas urgentes para resolver aquilo. Então, se você não abriu ainda a sua Bíblia, abra ali em 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. Eu vou dar uma resumida, para a gente não precisar ler. Mas esse capítulo 1 e 2, porque a gente vai ver, é muito importante. Então, Paulo começa a carta de 1 Coríntios motivando aquelas pessoas, dizendo aos... que ele diz aqui, em 1 Coríntios 1, 2... dizendo assim, que ele está direcionando essa carta aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. Então ele está dizendo, dando uma certa motivação a eles. Ele ainda fala, nos versículos 6 e 7, ele demonstra que eles realmente eram cristãos. Então isso é uma coisa que a gente pode ter certeza. Eles eram cristãos e inclusive a igreja de Corinto era uma igreja completa. Porque o versículo 7 diz que não lhes faltava nenhum dom espiritual entre aquelas pessoas. Então eles eram completos. Porém, eles não estavam vivendo de acordo, né? Então, a partir do versículo 10, ele deixa claro que eles sabem o que eles estão fazendo, né? A partir do 10 até o final do 1 Coríntios. E ele deixa claro ali, ele começa falando sobre a divisão, no caso, né? E ele fala que, no caso, eles estavam se dividindo, estavam seguindo algumas autoridades espirituais, outras. E no versículo 12, 13, ele usa 3 perguntas para que eles pudessem entender facilmente o que eles estavam fazendo. Prestem atenção no que ele pergunta para eles. Isso relacionado à questão da divisão que eles estavam tendo, mas prestem atenção no teor da pergunta. Ele pergunta, Cristo pode ser dividido? Quem foi crucificado em nosso favor? Em nome de quem somos batizados? Essas perguntas são perguntas que qualquer cristão maduro consegue responder. São perguntas que os cristãos de Corinto, se fossem maduros, naquele momento que eles estavam vivendo aquilo, eles conseguiriam pensar nessas perguntas e não viver o que eles estavam fazendo. Pegaram o sentido? Ele está fazendo uma pergunta muito simples. Uma pergunta que ele precisa explicar, tintim por tintim, para que eles possam entender. Então, ele começa a explicar, a partir do versículo 18 até o final do capítulo 2, os motivos que eles estavam, por eles estarem vivendo daquela forma. Os motivos por eles estarem se dividindo, terem imoralidade, não sabendo mais como usar seus dons, não compreendendo direito isso mais, e tantas outras coisas que eles estavam vivendo. A primeira questão começa ali a partir do versículo 18, e ele começa a falar sobre a sabedoria de Deus. Até, se alguém quiser, porque eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas se alguém quiser se aprofundar na questão da sabedoria de Deus, no ano passado, em outubro, o Ariel ele teve aqui dando uma mensagem sobre a sabedoria de Deus. Então vocês podem acessar o site da Aliança, que é bbg.org.br, clicar lá em estudos e procura lá o estudo chamado A Sabedoria de Deus. Aí vocês vão poder ter um entendimento, digamos, mais profundo sobre essa questão ali. Que o Ariel ele trabalhou com esses versículos que falam sobre a sabedoria de Deus de Coríntios. Mas continuando, então Paulo comenta que a salvação ela é loucura para os homens. No versículo 18. E ele continua, e ele fala ainda que pregar um Cristo crucificado era loucura. Por quê? Porque os judeus eles estavam esperando um salvador político. E os gregos, que ele comenta ali no versículo 22 e 23, os gregos eles não aceitavam ninguém que tivesse sido crucificado.
e Cristo foi crucificado. Então, para os gregos, aquilo era uma coisa horrível, né? Então, por isso que pregar a cruz, Cristo crucificado, naquela época, naquela situação, era uma loucura, era um escândalo. Por isso que Paulo começa a dizer que eles estavam, o pessoal ali de Corinto, estavam buscando poder e sabedoria no mundo e deixando a sabedoria de Deus de lado. Sendo que é em Deus que a gente tem que buscar a sabedoria. Ele ainda explica, no versículo 25, se vocês derem uma olhada, que a sabedoria de Deus ela é totalmente contrária à sabedoria do mundo. Ele comenta, inclusive, que a loucura, no versículo 25, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, são opostos. A sabedoria de Deus ela é infinitamente maior do que qualquer sabedoria que venha do mundo. Isso demonstra quantos cristãos lá daquela cidade eles estavam afastados de Deus. Eles estavam longe de Deus. Eles estavam buscando coisas que não estavam vindo de Deus. Eles estavam buscando um conhecimento próprio. Eles estavam deixando Deus de lado e não estavam mais deixando Deus guiar eles. E isso fazia com que eles vivessem uma vida de pecado. E aí nisso a gente já entra no segundo ponto, que no caso Paulo está tratando para explicar a questão da divisão, mas serve para muito mais coisa. O segundo ponto é que eles não entendiam a revelação do Espírito Santo de Deus. O versículo 14 de 1 Coríntios capítulo 2 diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Nesse capítulo 2 ainda a gente vê, por exemplo, no versículo 11, que ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, a gente conclui que apenas através do Espírito Santo a gente consegue entender qual que é a vontade de Deus, porque apenas o Espírito Santo conhece profundamente o coração de Deus. O versículo 8, só para vocês terem uma ideia, que ele vem falando da loucura e começa a falar do Espírito. O versículo 8 diz que nenhum dos poderosos desta era entendeu. E por isso que eles deixaram que Cristo fosse crucificado. Porque senão eles teriam feito diferente. Dá para entender? Para eles aquilo era loucura. Por quê? Eles não conseguiam entender. E o motivo deles não entenderem é porque o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a entender uma coisa dessas. Porque a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. E partindo disso, a gente chega, após esse breve resumo, a gente chega em 1 Coríntios 3, 1 ao 3, que é onde eu quero trabalhar. Eu vou ler para nós esses 3 versículos que iniciam o capítulo 3. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais. Eu vou projetar aqui quem não tem Bíblia, fica melhor, né? Mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, o versículo 1 já prova que eles não estavam agindo conforme o Espírito Santo. Eles não estavam sendo espirituais, né? Eles estavam sendo carnais. Aqui eu quero abrir um parênteses só para deixar isso claro. Essa questão de ser espiritual e carnal não tem nada a ver com a gente perder o Espírito Santo da nossa vida. Eu tenho compreensão e tenho fé que, assim como nós não podemos perder a salvação, porque a gente é selado pelo Espírito Santo, no momento que o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, ele não sai mais. Então, como assim eles estavam sendo carnais em vez de espirituais e o Espírito Santo ainda estava na vida deles? Porque isso tem uma explicação muito simples. O Espírito Santo, quando ele vem habitar no nosso coração, lá no nosso coração, nós temos apenas aquilo que a gente chama de carne, né? Os nossos pensamentos, sentimentos carnais. No momento que o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, ele começa a tomar conta daquilo. Quanto mais a gente alimenta o Espírito, quanto mais a gente busca a Deus, mais o Espírito Santo cresce. É como tu alimentar alguém.
Ele vai crescer, né? Então, mais ele cresce. Se a gente alimenta a nossa carne, se a gente busca a carne e não a Deus, quem vai crescer? A carne. E a gente nos torna carnais. O Espírito Santo, ele continua ali, só que o Espírito Santo, ele não consegue agir na nossa vida porque a gente não deixa. A gente não deixa ele agir. Porque ele tenta agir na nossa vida, mas a nossa carne, o que nós queremos, no caso, é tão forte que ele não consegue agir. Porque nós temos a decisão de escolher o que a gente vai fazer e o que não fazer, né? O Espírito Santo, ele está ali, nos orientando, mas nós não demos ouvidos a ele. Então ele não consegue agir. Mas quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente alimenta o Espírito, ele consegue falar para nós e nós aceitamos aquilo, ele tem o poder dele falando com nós e ele consegue agir através da nossa vida. E aí a gente consegue fazer com que a carne, no caso, diminua e o Espírito aumente. A ideia que nós deveríamos como cristãos ter é que o nosso Espírito fosse completasse totalmente o nosso coração. Se a gente chegasse a esse ponto, eu acredito que nós, inclusive, não pecaríamos, porque o agir do Espírito Santo ia estar tão forte na nossa vida que no momento que a gente pensasse em pecar, o Espírito Santo já ia acusar e nos mostrar que aquilo a gente não deve fazer. A gente, obviamente, ia tomar a decisão de não pecar. Mas claro que isso é uma utopia e eu não conheço alguém, além de Cristo, que tinha o Espírito Santo completo no coração dele, né? Mas continuando então, eles estavam sendo carnais. E eu acho muito interessante nesse versículo o que Paulo diz para eles. Ele trata eles como crianças em Cristo. O que significa isso, crianças em Cristo? O que ele está querendo dizer? Né? Lembra que eu comentei para a gente lembrar do que as perguntas que Paulo fez lá no primeiro capítulo? Que ele fez aquelas perguntas simples, qualquer um responde. Se é um pouquinho maduro em Cristo. Eu disse para a gente lembrar porque agora a gente vai entender a forma como Paulo estava tratando eles. Eles não conseguiam aplicar os conhecimentos ou ensinamentos que Paulo tinha dado a eles, porque eles estavam sendo carnais. Então Paulo vem repreender eles e trata eles como crianças em Cristo. E ainda diz mais, ele diz que deu leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. O que isso significa? Será que isso quer dizer que o povo de Corinto, eles estavam, sei lá, sem dentes? Estavam banguela, não conseguiam comer mais carne, alguma coisa assim? Não podiam receber alimento sólido? Não. Essa questão que Paulo usa, falando de leite e alimento sólido, ela é muito simples de entender. Nós podemos usar, então, o exemplo de uma criança. Quando uma criança nasce, o que ela come, ou toma, no caso, né? Ela se alimenta do leite. E conforme ela cresce, ela vai se desenvolvendo, ela pode comer alimentos, digamos assim, mais sólidos que o leite, e ela vai nascendo os dentes dela e pode comer até no futuro, quando tiver maior, carne, né? E coisas assim. Só que o que significa, então, esse leite e alimento sólido? Paulo lhe diz, da mesma forma, que o alimento é a palavra e o crescimento é espiritual. Assim como uma criança vai crescendo e ela pode, digamos, se alimentar de coisas mais sólidas, o cristão assim também é. Quando ele se converte, ele precisa tomar o leite, digamos assim. O que seria o leite? A gente pode usar coisas simples, como aprender o abismo ligado, né? Coisas como o vazio, coisas como os passos para a salvação, o que Cristo fez por nós. Isso são coisas simples que uma pessoa recém-convertida ela consegue receber, ela consegue aprender. E conforme ela vai tendo o seu crescimento espiritual, ela pode se alimentar de alimentos mais sólidos, ou seja, uma palavra mais profunda, né? Ela pode começar a crescer, se aprofundar mais no conhecimento que a Bíblia pode nos dar. Ela pode aprender coisas novas. Então, Paulo fala dessa forma com eles porque eles não estavam maduros naquele momento. Só que se a gente parar para pensar e olhar o que ele diz depois, de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais.
Esse é o motivo que eles estavam, digamos, se alimentando do leite, no caso. Porque eles ainda não estavam em condições de receber o alimento sólido, que está escrito ali. Por quê? Porque ainda estavam carnais. E o que é esse estavam carnais? Paulo demonstra um motivo ali nesse momento que é o pecado. O pecado estava tão grande na vida deles que eles, digamos assim, não podiam compreender o que Paulo estava dizendo, porque eles estavam longe de Deus. A gente sabe que o pecado nos afasta de Deus, né? Acho que isso todo mundo sabe. Isso, inclusive, é leite, se a gente for comparar. Saber que o pecado nos afasta de Deus é leite. Qualquer cristão sabe. Inclusive, eles deveriam saber isso. Mas eles estavam ignorando o agir do Espírito Santo na vida deles. Eles estavam se deixando levar pelo que eles queriam fazer. E Paulo, ele fala essas coisas, e inclusive depois a gente vê, se vocês continuarem lendo o capítulo 3, ele explica muitas coisas. O que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele diz, ainda não estão em condições de receber isso porque estão carnais, ele quis dizer assim, olha pessoal, é o seguinte, eu estou muito decepcionado com vocês, porque eu tive que explicar para vocês tudo de novo. Eu comecei a falar para vocês quem Deus é, qual é o poder dele, quem é o filho dele, quem é o espírito dele. Eu tive que reexplicar todas essas coisas para vocês. Só que o problema é que eu não deveria estar falando nada disso para vocês. Vocês deveriam saber disso. Paulo diz isso entre linhas, diz isso para os coríntios porque ele estava decepcionado com eles. Ele esperava mais daquele povo, ele gostava muito daquelas pessoas, daquela igreja. E depois que ele sai por um período de lá, o pessoal está daquele jeito, né? Se deixando levar pelo pecado. Eles estavam tão profundamente ligados na questão da divisão, na imoralidade, em outras coisas, outros pecados, que eles se separaram profundamente de Deus. E eles não entendiam mais nada. Eles estavam, digamos assim, cegos, porque o pecado acabou cegando eles. E a gente vê em Gálatas 5 que isso realmente é pecado. Não precisa abrir aí, mas está projetado aqui que diz que as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual que eles estavam cometendo, impurezas que eles também estavam cometendo, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões que são divisões, facções. Eles estavam cometendo várias dessas coisas. E essas coisas que são obras da carne significam que são pecado. Eles estavam cometendo pecado. Eles estavam se afundando no pecado. E sabem o que é pior? A gente olhar para a igreja de Corinto nesse momento, nessa situação, e por isso eu acho que Paulo ficou tão chateado com eles, é que é muito difícil a gente diferenciar um cristão carnal de um não cristão. O cristão carnal, ele não dá frutos. Assim como a igreja de Corinto, eles não estavam edificando ninguém. Eles não estavam dando fruto nenhum. Indiferente o pecado que eles estavam cometendo, digamos que a igreja de Corinto não tivesse esses problemas citados, mas eles só mentissem. É a mesma coisa. Eles estavam em pecado e eles estavam dando um péssimo exemplo. Eles estavam dando um testemunho horrível. Porque eles estavam em pecado, Cristo não era visto neles. A carne dentro deles estava maior que o espírito. Eles só conseguiam, digamos, cometer pecado. Claro que a gente tem o relato do que Paulo fala generalizado. A gente não sabe cada pessoa que estava naquela igreja. Provavelmente tinham pessoas que talvez não estavam agindo dessa forma, mas acredito que quando Paulo fala isso, generaliza, ele estava falando da maioria. Né? E a gente não conhece o coração de cada um, mas Deus conhece. Então depois, como eu falei, depois do versículo 3, Paulo continua o sermão que ele estava dando, e ele fala, digamos assim, ele refala tudo que ele já tinha falado para eles. Ele trata ali depois, ele trata da divisão que ele estava
comentando para eles. Depois ele começa a falar sobre moralidade. Depois ele fala sobre a questão do casamento. Ele fala sobre dons espirituais. Ele fala muitas coisas, para a gente ver que não era apenas uma coisa. O problema realmente era o pecado. Ele fala inclusive sobre a ceia, que a gente usa 1 Coríntios 11. E o contexto daquele 1 Coríntios 11 que fala, que Paulo explica como a gente deve participar da ceia, é justamente porque a igreja de Corinto, eles chegavam para participar da ceia, em vez de fazermos como a gente faz aqui, de virmos todos em família, partirmos do pão, eles simplesmente chegavam, cada um com os seus elementos, digamos assim, e cada um comia o seu. E nem aí para os outros. Era individual, eles não tinham comunhão. Que ele comenta lá que nenhum esperava o outro para ceiar. Então até a ceia ele teve que tratar. De tão longe que eles estavam de Deus. Nem isso eles estavam fazendo corretamente. Mas como comentei, a forma como Paulo trata aquela igreja é o que me chamou muita atenção. Eles já eram convertidos. Provavelmente Paulo só saiu de lá, Paulo ficou alguns meses lá, né? E ele só saiu de lá quando eles já estavam maduros. Ele não ia deixar aquela igreja de qualquer forma, né? Quando Deus chamava ele para ir a algum lugar, ele ia lá fazer o trabalho dele. Hoje a gente pensa, alguns meses para falar de Cristo para uma igreja inteira e, né, eles amadurecerem e tal, parece muito pouco tempo. Para nós hoje mas para aquela época não. Estamos em contexto diferente, cultura diferente. Naquela época, digamos, não era só no domingo que eles se reuniam, né? Eles tinham que caminhar junto, dia a dia, estavam sempre juntos, estavam sempre partilhando. Hoje vivemos num contexto diferente, né? Então Paulo, ele provavelmente só saiu de lá quando eles já estavam prontos. E daí ele sai, fica um tempo fora, e aí ele fica sabendo dessas coisas. Eles tinham se desviado. E fez com que ele tratasse eles de uma forma especial, né? E tudo isso a gente pode usar como exemplo para a gente entender como a intimidade de Deus, com Deus, a intimidade com Deus, e como o Espírito Santo são importantes para a nossa vida. Se a gente está carnal, seja vivendo em pecado ou ignorando o agir do Espírito Santo, em nossas vidas a gente não consegue discernir as coisas que são de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Para isso a gente deve estar espiritual, né? Então, deixando o Espírito Santo agir em nossas vidas. Romanos 8, 26 ao 27, comenta que a gente não sabe nem orar se não for através do Espírito Santo. Porque apenas o Espírito Santo consegue interceder de acordo com a vontade de Deus. O que isso significa para a nossa vida? Significa que se a gente orar por nossa própria vontade, a gente vai pedir para Deus coisas que são da nossa própria vontade. E a nossa própria vontade é, digamos assim, a carne. Porque nós somos carnais. Desde o início, até aceitarmos a Cristo, em que o Espírito Santo vem habitar em nossa vida. Só que com o Espírito Santo habitando em nossa vida, se a gente orar e pedir de acordo com o Espírito Santo nos agindo em nossa vida, né? Nos incentivando de alguma forma, nos mostrando o que a gente deve pedir a Deus, como o Espírito Santo ele conhece profundamente o coração de Deus, como a gente viu no capítulo 2, versículo 11, 12, como o Espírito Santo conhece profundamente e ele sabe o que Deus, qual é a vontade dele para a nossa vida, nós podemos orar e pedir coisas de acordo com a vontade de Deus. Espírito Santo é extremamente importante para que a gente consiga orar inteligentemente de acordo com a vontade do nosso Pai. Só que... e eu quero abrir um parênteses aqui também, eu achei uma coisa interessante isso, né? Jesus, a gente sabe que ele é a nossa ponte até Deus, né? É o nosso filtro. O Espírito Santo nos mostra qual que é a vontade de Deus. É ele que nos leva a entender o que está dentro do coração de Deus para que a gente possa ter um relacionamento íntimo com Deus. Através do Espírito Santo. E a gente vê ali que Deus é perfeito. Porque cada parte de Deus, da sua trindade, é necessária para a gente. A gente não pode viver apenas com Deus Pai e Jesus. A gente precisa do Espírito Santo para nos direcionar. A gente precisa dele. Porque senão, a gente vai acabar ficando que nem a igreja de Corinto.
e nos tornando carnais. Só que se a gente não buscar a Deus e a intimidade com Ele, no caso, se a gente desviar o foco e a gente buscar a sabedoria do mundo, que nem a igreja de Corinto fez, e com ela, no caso, os prazeres da carne, a gente vai acabar pecando. E nós vamos nos afastar de Deus. Se a gente se afasta de Deus, a gente impede o Espírito Santo de agir em nossas vidas. Porque a gente se torna carnal. E se a gente alimentar a nossa carne mais com o Espírito, cada vez mais ela cresce. E aí a gente entra num ciclo. Quanto mais a carne aumenta, mais a gente peca. Quanto mais a gente peca, mais a gente se afasta de Deus. Quanto mais a gente se afasta de Deus, menos a gente sabe como agradar a Deus. E esse ciclo ele só é rompido quando a gente toma uma decisão. A gente reconhece que a gente está errando e a gente toma a decisão. Bom, acho que eu tenho que voltar para Deus, né? Porque, que nem diz Romanos 8, do 7 ao 8, o versículo 8 principalmente, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Essa pessoa que é dominada pela carne, ela não vai agradar a Deus nunca, a não ser que ela não seja dominada pela carne. Sendo assim, a intimidade com Deus, ela requer uma renúncia. A gente precisa renunciar à nossa vida. A gente precisa renunciar à nossa carne. A gente precisa renunciar tudo que a gente quer fazer que seja da nossa vontade. A gente precisa morrer para nós mesmos. É isso que significa renunciar à nossa vida, porque a gente vai nascer para Deus. A gente começa uma nova vida. A gente renuncia aquilo que é da nossa própria vontade, a nossa carne, e toma a decisão de buscar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Essa é a decisão que a gente tem que tomar para conseguir resolver essa situação. Deus, Ele nos disciplina em amor. Lá em Hebreus 12, do 5 ao 11, se vocês quiserem ler em casa, pode anotar, para vocês terem uma ideia do que diz. Mas Deus diz que a disciplina ela parece um motivo de tristeza, né? Só que quem é disciplinado, na vida dessa pessoa é produzido fruto de justiça e de paz. Ele nos dá essa esperança, essa garantia, que a gente é disciplinado em amor por Deus. Como eu comentei, a igreja de Corinto estava passando por essas dificuldades. Paulo tratou eles de uma forma que ele não deveria tratar uma igreja madura, porque eles estavam vivendo na carne. No início desse ano, eu me senti como a igreja de Corinto. Eu vivi uma vida, digamos assim, como eles. Em que sentido? Não que eu estava cometendo os pecados que eles estavam cometendo, não é bem isso. Mas no sentido da questão do título, o emburrecimento espiritual. Eu, digamos assim, emburreci espiritualmente. O que aconteceu? Eu entrei em férias, e a gente sabe que nas férias a gente tem muito mais tempo, né? E quando a gente está de férias, a gente tem muito mais tempo, significa que a gente vai buscar a Deus muito mais. Ou seja, a gente vai passar o dia inteiro orando e lendo a Bíblia, certo? Não foi meu caso. No caso, quanto mais tempo eu tinha, menos eu buscava a Deus. Funcionou assim no início do ano. E isso acabou me gerando problemas. Porque eu estava fazendo o quê? Eu estava deixando Deus de lado. Eu estava buscando uma autossuficiência. Assim como a igreja de Corinto, por isso que eu vejo que a realidade deles hoje, nós, o que Paulo fala para eles, ele pode falar para nós também. Eu estava buscando o quê? A sabedoria do mundo. Porque eu estava buscando sabedoria em mim mesmo. Eu achava que a partir de mim eu poderia conversar com Deus sozinho e tudo certo. Mas não. Inclusive, daí eu acabei nem orando muito. Eu lia a Bíblia pouco, eu orava menos ainda. Que vida de cristão é essa? E isso reflete nas pessoas ao nosso redor, reflete na nossa própria vida. A gente tem mais chances de pecar, muito mais. As fortalezas que tem nas nossas vidas, elas se fortalecem e a gente não vence mais elas, porque a gente está sozinho lá dentro dela. E com o Espírito Santo, como o Espírito Santo encontrava dificuldade para agir na minha vida, foi muito difícil quando eu decidi voltar para Deus. Quando eu decidi, peraí, acho que tem algo errado. Como eu disse, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me disse, cara, e deve ter me falado milhões de vezes, né? Só que eu não quis escutar. Disse, cara, tu não acha que tu tá meio se afastando demais de Deus? Não se afastou o suficiente já? Já tá bom aí o teu descanso?
Deus está te esperando, cara. Volta. E aí quando eu escutei isso, eu disse, opa, peraí, tem alguém me chamando. E aí eu disse, pois é, tem Deus, né? O Espírito Santo quer agir na minha vida novamente. Quando eu decidi voltar para Deus, digamos assim, deixar o Espírito Santo novamente crescer dentro do meu coração, para que ele pudesse agir na minha vida, foi muito difícil voltar a ser como antes. Eu gosto da forma como, não sei quem não foi na última Bienal, mas o Ebenezer Bittencourt, que esteve lá palestrando, ele tem alguns estudos em vídeo na internet, que ele chama de lições de guardanapo, e tem um estudo, que eu não me recordo do nome, faz muito tempo que eu vi, mas eu gravei uma coisa muito legal daquele estudo. Ele traça uma linha que sobe, e esse é o nosso crescimento espiritual. No momento que a gente tira o foco de Cristo, se desvia, digamos assim, de Cristo, a gente tira o foco, sai do caminho, a gente sai dessa linha. Só que esse crescimento que a gente está indo para cima, digamos assim, quando a gente sai dele, a gente não vai para o lado. A gente faz uma parábola, a gente desce. E quando a gente volta lá embaixo. Talvez não lá de onde a gente iniciou a nossa caminhada cristã, mas a gente volta muito mais para baixo do que a gente estava antes. Isso é o nosso nível de intimidade. É o nosso nível, é o nível de o Espírito Santo agindo em nossa vida. No momento que a gente sai do caminho, o nível vai lá embaixo. E eu achei muito interessante a forma que ele usou isso. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu decidi, peraí, vamos voltar, intimidade com Deus, vamos buscar novamente. Foi difícil subir de novo. Eu tive que engatinhar para conseguir chegar no colo do Pai com muito esforço. Foi bem complicado. É aquilo que a gente chama de rotina. Nós temos uma rotina muito frenética, muito rápida, e a gente encontra tempo para achar Deus. E quando eu tinha mais tempo, eu não encontrava tempo para achar Deus. Para falar com Ele, conversar com Ele, refletir na palavra. E quando eu estava longe dele, era difícil ler a Bíblia, entender o que isso está querendo dizer para mim. Era difícil. Era difícil porque sem o Espírito Santo a gente não entende. A gente não consegue discernir o que Deus quer dizer para nós. Orar então, orar era... Eu não sabia nem o que falar para Deus. Porque dava até vergonha de orar. O Espírito Santo não estava me guiando. O objetivo da nossa vida, dia a dia, diariamente, tem que ser 3 pontos. A gente buscar viver em santidade, para que assim a gente possa ter uma intimidade forte com Deus e dessa forma também deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Esse viver em santidade não significa que a gente tem que buscar ser santo em questão que as pessoas entendem não pecar. Buscar a santidade significa buscar fazer a vontade de Deus. É isso que significa buscar a santidade. E, claro, buscar fazer a vontade de Deus, tu não vai pecar, né? Porque tu está fazendo a vontade de Deus, Deus não quer que tu peque. Ele quer que tu agrade a Ele. E tu vai adorar a Deus com a tua vida. Tu vai ser um exemplo para as outras pessoas, tu vai dar bom testemunho, porque tu está buscando a santidade. Ter uma intimidade com Deus é extremamente importante. É assim que Deus consegue agir melhor em nossa vida, porque a gente tem uma conexão direta com Ele. Ele pode falar para nós coisas que só com intimidade Ele consegue falar. Tocar na nossa ferida, porque senão a gente não escuta. Já tentou, digamos assim, tentou não. Digamos que alguma pessoa que tu não tem intimidade vem lá e fala, aponta o dedo para ti, naquela tua ferida, diz, olha, tu está fazendo isso errado. A gente não escuta, né? O cara está me criticando. Ele não sabe da minha vida. Ele não sabe o que eu passo. Ele não sabe o que eu estou vivendo. Ele não sabe as minhas dificuldades. Agora, se é alguém íntimo e conhece a gente, é uma dificuldade que eu tenho que melhorar isso. Não é assim? A gente não deixa quem não é íntimo da gente falar mal da gente. Mal não. Apontar o dedo pra gente. Falar pra gente melhorar em alguma situação. A gente não deixa. Porque a gente precisa de intimidade com a pessoa. A gente não confia. A gente acha que a pessoa ela tá só querendo nos derrubar em vez de nos ajudar, né? Por isso que a intimidade com Deus é importante. Porque Ele só vai conseguir falar com nós e nós aceitarmos se nós somos íntimos dele. Senão a gente não vai conseguir crescer. E deixar o Espírito Santo agir, como eu falei muito, e repetir várias vezes as mesmas coisas, para que a gente consiga entender e fixar na nossa mente. Deixar o Espírito Santo na nossa vida, ele agir em nossa vida, é extremamente importante.
Porque através do agir dele que nós vamos poder ter uma intimidade com Deus. Se a gente se afastar de Deus e não buscar isso diariamente, a gente vai acabar fazendo aquilo que eu comentei no início, que é emburrecer espiritualmente. Ou seja, a gente, digamos, o que é sabedoria para Deus, a gente não vai ter. A gente vai ter sabedoria do mundo. E isso para Deus não é o suficiente, porque não é a vontade dele. Então, eu proponho que nesse momento a gente possa refletir sobre isso. Então baixa a tua cabeça. Curva a tua cabeça nesse momento para que a gente possa... E fecha teus olhos. Analisa o teu íntimo aí dentro. Analisa como que está o teu coração nesse momento. Quem que está mais forte? Quem tem sido melhor alimentado na tua vida? O Espírito Santo ou a carne? Quem que está grandão aí dentro do teu coração? Reflete nesse momento e se entrega a Deus. Conversa com Ele, deixa o Espírito Santo agir na tua vida agora. Eu vou dar um tempo para te orar e para te colocar isso para Deus. E depois eu vou encerrar com uma oração. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, obrigado, Senhor, por essas palavras que Tu levou até a igreja de Corinto através de Paulo, Deus. E obrigado também por essas palavras que Tu trouxe até nós hoje, com a Tua palavra que está escrita nesse livro. As palavras que Paulo escreveu através da Tua inspiração, Deus, para aquela igreja, elas servem para nós também. Elas servem para nós no sentido que a gente deve buscar alimentar o Teu Espírito, porque do contrário, a gente não é capaz de Te agradar, Deus. Apenas através do Teu Espírito a gente consegue entender qual que é a Tua vontade para a nossa vida. Assim como a gente cantou antes, Deus, nosso respirar é Tu. E o Teu Espírito, Senhor, vive em nós. Mas muitas vezes a gente se deixa levar, a gente acaba relaxando como eu fiz, acaba se deixando levar pela preguiça como eu fiz, Senhor. Eu te peço perdão por isso. Eu sei que preguiça e relaxamento também são considerados pecados. Não são nem um pouco... Eu não sou nem um pouco diferente, Senhor, daquela igreja. E eu também estava me deixando levar para longe de Ti, Deus. Por isso, nesse momento, eu Te agradeço. Porque em um momento Tu me mostrou essa palavra para que eu pudesse entender isso e Te buscar novamente. E nesse momento, essas pessoas que aqui estão também ouviram essa palavra, Deus. Que Tu possa agir em nossas vidas para que a gente realmente não Te deixe de lado e esteja sempre alimentando o Teu Espírito. Eu sei que a gente erra, eu sei que a gente vai errar, Senhor, muitas vezes. Mas que no momento que a gente erre, Deus, a gente não busque a nossa própria sabedoria. A gente busque a Tua e reconheça que a gente errou. Reconheça que sem Tu, Deus, a gente não é nada. Sem Tu em nossas vidas, Senhor, a gente não consegue fazer nada de bom para nós mesmos, Deus. Muito menos para as outras pessoas, para os nossos familiares, para os nossos irmãos em Cristo. Que possamos buscar então, Deus, o Teu Espírito Santo crescer nos nossos corações. É essa a oração que eu faço hoje, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.